Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é: meu marido me traiu e agora? O que eu faço? Bastante desafiante esse tema, mas esse tema, eu quero falar nesta tarde, quero trazer algumas reflexões, principalmente para as mulheres que têm o temor de Deus no coração. Qual é a diferença das mulheres que têm o temor e das mulheres que não têm o temor de Deus? As mulheres que têm o temor de Deus, elas andam nessa vida com um GPS. E eu quero dar um exemplo para vocês. Quando a Celeste nasceu, exatamente hoje está fazendo 10 meses, foi dia 16 de agosto, a Carmen foi me levar na casa de parto, onde Vivian tinha ganhado a Celeste, e nós fomos de GPS. Carmen não sabia onde que era, lá em São Paulo, e nós fomos com o GPS. E nós fomos à noite, e o GPS nos conduziu por um caminho totalmente diferente. Inclusive, nós atravessamos toda aquela favela de Paraisópolis, e nós ficamos com muito medo. Mas o GPS nos conduziu bem direitinho. O GPS ele leva por Paraisópolis quando o trânsito está muito grande nas outras avenidas. E para desviar o trânsito, a gente passou por Paraisópolis. Mas, de repente, nós chegamos na frente da casa de parto, sãs e salva. E claro que nós estávamos um pouco nervosas, ficamos aflitas, paramos de conversar, porque estava conversando muito, e nós andamos 45 minutos no GPS, inclusive atravessando a favela de Paraisópolis. Então, o que eu quero contar com essa história? Acho que todo mundo tem uma experiência de GPS. Que a palavra de Deus, ela é o nosso GPS. Então, nós, as mulheres que temos o temor de Deus no coração, não basta dizer que tem o temor, ela precisa do GPS. E o nosso GPS se chama Palavra de Deus. Então, meu marido me traiu, e agora o que eu faço? Eu pego o GPS e vou andar pela jornada chamada casamento. Eu não posso andar na minha jornada chamada casamento sem o meu GPS, porque eu não vou chegar em lugar nenhum, ou vou chegar errado. Eu preciso do GPS. Então, essa é a diferença das mulheres que temem ao Senhor e das que não temem ao Senhor, é o GPS. Então, vamos lá. O que é uma traição? Todos nós sabemos o que é. O que acontece com uma traição? Acontece uma dor terrível e insuportável. A traição, ela abre uma ferida no coração da mulher. Não tem mulher que não abra uma ferida com uma traição. É uma ferida na alma. E só quem passou por essa ferida sabe o que significa esta ferida. Como que dói. É como uma punhalada. Eu vi uma punhalada terrível no coração de muitas mulheres. A gente se compadece com as mulheres e é terrível a punhalada de uma traição. E o que nós vamos fazer com a traição? A primeira coisa que uma mulher traída precisa fazer é o quê? É buscar a cura para sua ferida. É fácil? Não é. Toda cura tem um processo. Tem um processo de cura e de restauração. E a mulher, quando ela é traída e essa ferida é aberta na sua alma, nas suas emoções, no seu coração. Gente, eu não sei dizer onde que dói. Quem já passou sabe que dói e que é terrível. Mas o que ela vai fazer? Ela vai buscar a cura. É um processo e leva tempo. Como que essa cura vai acontecer? Gente, não é uma simples oração com uma imposição de mãos que vai curar uma mulher de um adultério, porque de uma traição. Por quê? A mulher, quando ela é traída, ela tem uma aliança,
ela confiou no marido. É relevante, né, Betânia? É forte e é dolorido também. A mulher, ela confiou no marido, ela tinha uma aliança com o marido e ela foi traída. Então, tem vários fatores que envolvem essa traição. E isso dói e dói muito. Então, precisa de um trabalho de oração, de um trabalho com o Espírito Santo de Deus. Precisa verdadeiramente buscar uma cura nas suas emoções. Precisa de uma parceira de oração, uma companheira. Eu tô começando pela dor, porque a dor é mais terrível. Precisa do Espírito Santo, precisa da palavra de Deus e, conforme, precisa de uma ajuda psicológica. Precisa de muitos casos, precisa de uma ajuda psicológica. E se nós procurarmos as psicólogas para conversar, nós vamos ver que elas estão com um consultório cheio de mulheres que foram traídas. Se nós conversarmos com as pastoras, elas estão cheias de história para contar de mulheres que foram traídas. Então a traição, ela traz uma dor, e essa dor precisa de cura. E essa cura é o Espírito de Deus que faz. Eu quero dizer para vocês nesta tarde que nada como o Espírito Santo para curar. Não tem mulher traída que o Espírito Santo não vá curar. Ele cura. Não há ferida que o Espírito Santo não cure. Ele cura. As feridas da alma, se nós determinarmos e nós clamarmos, será curado. Eu estava assistindo um filme agora ali, bíblico, há poucos minutos atrás, e o filme, exatamente o pedacinho do filme que eu vi, claro que não é 100% a palavra, mas Judas estava pedindo para Jesus que queria ser curado. E ele confessou para Jesus no filme que eu estava assistindo, gente. Ele confessou para Jesus que ele era ladrão e ele dizia que ele não conseguia ser curado. E Jesus disse para Judas ali no filme, achei interessante, ele disse assim: todos podem ser curados, basta querer. E falou, e Jesus, com todo aquele amor, com tudo aquilo que a gente sabe de Jesus, falou assim para Judas, e eu peguei essa parte, que não há nada que o Pai não faça quando nós buscamos de todo o nosso coração. E eu falei, ó, que eu vou falar hoje de detalhe. Então não há ferida de traição no seu coração que Jesus não cure. Ele vai curar. É só procurar se encher, procurar a palavra, ser cheia da palavra, clamar ao Espírito de Deus, orar. E eu quero ter uma parceira de oração, e eu quero dar uma outra dica importante. Tenha uma mentora. Tenha uma mentora para te ajudar nesse processo. As feridas da alma precisam de ajuda, precisam. Uma mentora espiritual, uma mentora emocional, um apoio psicológico, tudo que você tiver à sua disposição. Não é com todo mundo, não é com qualquer uma, mas você precisa. Exatamente, Betânia, resgatar o senso de valor por não se sentir amada a partir dessa dor. Quer dizer, essa dor desperta sentimentos, desperta emoções e precisamos dessa regeneração, porque é uma ferida e uma ferida precisa ser curada. É como qualquer outra enfermidade que acontece no nosso corpo, precisamos ser curadas. Até um tempo atrás, isso era vergonha, e até um tempo atrás, uma cristã procurar um psicólogo era a coisa terrível. Quando eu converti era assim, pensar em procurar uma psicóloga era horrível. Hoje não, a gente sabe que a psicologia cuida da alma, precisamos de apoio, precisamos de oração, mas sabemos também que o grande médico da nossa alma é o Espírito Santo de Deus. Então isso é super importante. Então você precisa decidir curar. Segunda coisa que você precisa fazer numa traição, que a dor é insuportável, é perdoar. Perdoar sempre. Eu quero falar hoje da traição sobre o lado, a perspectiva da mulher. Eu sei que talvez você esteja aí pensando,
mas você não sabe como que foi a traição comigo, você não sabe o preço que eu paguei para esse homem. Eu conheço uma mulher que ela fez concurso, entrou para o banco e ela ajudou o marido a pagar a faculdade de Direito. E ela abriu mão de tudo na vida dela, durante 5 anos ajudou o marido a pagar a faculdade de Direito e ela não estudou mais. Quando terminou a faculdade de Direito, passado um tempo, ela já tinha filhos, ele confessou para ela que ele gostava de homem, não gostava de mulher e não quis mais ficar com ela. Isso é uma dor terrível, é uma traição horrível e insuportável. Então o que acontece? Além de ser curada, precisa perdoar. Não há outra alternativa na vida da mulher. Por que precisa perdoar? Primeiro, é mandamento do Senhor o perdão. 70 vezes 7 se precisar. Mas tem que perdoar. Tem que perdoar. Eu quero dizer uma coisa, a mulher traída, ela não perdoa por causa do homem. Ela não perdoa por causa dos filhos. Ela perdoa por causa dela mesma. O perdão faz parte do processo de cura. O perdão faz parte do processo de cura. Ele pode ser um processo na vida da mulher, mas ela tem que liberar o perdão para aquele esposo, aquele cônjuge, aquele parceiro que traiu. Não tem alternativa, minhas lindas, é perdoar. E eu quero dizer que nível de perdão que é esse? É um nível de perdão que não se vinga, não vai esquecer, porque ninguém vai sofrer amnésia quando perdoa. Você não vai passar uma limpeza e dizer que não lembrou mais, não. Você vai lembrar do fato sem dor, sem ressentimento e sem vingança, sem querer rechaçar esse cônjuge que traiu. É preciso perdoar, é uma decisão o perdão. Tem que haver essa decisão. Então, o que nós já vimos numa traição? Buscar a cura é a primeira coisa. Perdoar sempre, sempre, sempre. Não tem alternativa. Tem que perdoar. É uma decisão, é um mandamento, é uma escolha, porque perdoar é um mandamento. Então eu decido perdoar. Eu decido, eu escolho e eu quero perdoar. E eu vou ser curada. A maior beneficiada no perdão da traição sou eu, a parte traída. Então lembrem disso. Tem que haver um perdão. Nosso vídeo parou um pouquinho, tá reconectando. Voltou, tava reconectando, deu uma quebradinha aí no nosso Instagram. Então vamos lá. Depois desses 2 pontos que eu separei aqui pra gente conversar, buscar a cura e buscar o perdão. A terceira coisa que esta mulher precisa fazer é tomar uma decisão. Se o homem que traiu, ele decidiu separar, ele decidiu sair de casa, ele decidiu por outra parceira ou não, se ele decidiu sair, a mulher não tomou decisão nenhuma. Ela ficou na posição dela e na postura dela. Ela pode fazer uma coisa. No coração, ela pode tomar a decisão de continuar orando por esse retorno. Isso é uma decisão própria de cada mulher. Cada mulher tem uma estrutura, cada mulher tem um desejo. Mas se ele decidiu partir, ele que foi o traidor, ele decidiu partir, você vai juntar todos os cacos da sua vida, talvez com seus filhos, e vai buscar recomeçar a sua vida de novo, vai buscar um recomeço. Esse recomeço talvez custe várias áreas da sua vida, talvez você tenha que se sustentar, você tenha que trabalhar, tenha que voltar para a casa dos pais,
tem que mudar o seu estilo de vida, tem influência em várias áreas da vida. Talvez você fique abalada emocionalmente, talvez não, com certeza, abalada emocionalmente, baixa imunidade, você precisa até fazer um tratamento de imunidade, são tantos os fatores. Isso se ele decidir se separar. Você tem uma opção nesse caso, no seu coração, não concordar, mas ter que tomar uma atitude de ficar separada, mas seguir em frente na sua vida e reconstruir a sua vida. Agora, a outra opção que a mulher tem é ela decidir se separar. Eu quero ler um versículo que dá respaldo para isso. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu entendo, por esse texto bíblico, que a mulher traída, ela pode decidir pela separação. Essa é uma decisão pessoal. Cada mulher tem que fazer a sua escolha e saber que toda escolha tem consequências. E as consequências são grandiosas. São consequências doloridas, porque onde há traição, há dor. A mulher pode decidir, por isso, ela tem direito, ela pode. Ele escolheu ter relação sexual ilícita. Agora a mulher precisa ponderar se realmente essa é a decisão. Uma vez eu recebi uma mulher desesperada, 10h30 da noite, na porta da minha casa. Ela bateu, eu recebi ela, coisa que eu não faço nesse tipo de atendimento, chorando, escabelada, babando, desesperada. E ela queria conversar comigo, eu levei ela para um quarto, fechamos a porta e fomos conversar. E ela disse assim para mim: eu vim aqui ouvir a tua opinião e eu quero saber se eu me separo ou não me separo. O fulano tá lá na mesa de um boteco agora com uma rapariga e eu peguei ele com essa mulher mas eu quero saber. E eu olhei bem sério para ela, acalmei ela, tudo, e disse assim para ela: você que decide sua vida. A decisão de separação implica em várias coisas. Primeira coisa que eu quero te perguntar, eu vou fazer várias perguntas, você responde para você e depois você toma a decisão. Perguntei para ela: você é o tipo de mulher que pode ficar sem ter homem na cama? Se você se separar, você vai ficar sem parceiro sexual. Fiz outras perguntas, mas a que eu me lembro era essa. Eu disse para ela: você vai se acalmar, vai para casa, vai orar e vai ver que decisão tomou. Isso faz mais de 20 anos. Me perguntem se ela separou. Não separou. Por quê? Ela chegou à conclusão que ela não podia viver sem relação sexual. E ela não se separou. Não sei como que tá hoje, mora noutra cidade, não é na minha cidade, não sei como que tá. Então, o que eu quero dizer? A decisão de separação é uma decisão pessoal. Se a mulher decidir, ela vai ter consequência. Se ela decidir permanecer casada, ela vai ter consequência casada com o marido. Toda a circunstância na nossa vida traz consequência. E no caso de uma traição, em qualquer uma das duas decisões que a mulher tomar, ela terá que lidar com circunstâncias adversas. Tem mulheres que não se separam e aguentam um homem adúltero a vida inteira porque elas não querem trabalhar, elas não querem estudar, elas não querem perder a estabilidade financeira. E elas preferem ter estabilidade financeira e conviver com um homem adúltero. Tem mulher que não separa porque ela não quer perder o parceiro sexual. Isso é uma questão de escolha e cada mulher tem o direito de fazer a sua escolha. E nós não estamos aqui para julgar
a decisão de uma mulher. Nós estamos aqui só para abrir a mente da mulher para que ela possa entender essa situação e escolher a decisão que ela vai tomar. Tem mulheres que elas não se separam quando nova por causa dos filhos, permanecem casadas e o casamento morre. Quando entra na idade madura, que os filhos casam e vão embora de casa, o homem larga ela e ela não construiu a vida dela, os filhos vão embora reconstruir a vida, ou ela se torna um peso e um fardo na vida dos filhos, porque não quer que os filhos casem, quer que os filhos sustentem ela, quer ficar na barra dos filhos. Ela tem problema com a nora, ela tem problema com o filho, ela tem problema com o genro, ela se torna um peso, porque uma mulher com 50, depois dos 50, entrar no mercado de trabalho é muito difícil. E ela passa a vida criando dos filhos. Ela não vai estudar, ela não vai arrumar uma profissão, ela não arruma a independência dela, ela se gruda nos filhos para ficar ali. E aí, quando o marido chega na idade madura, que os filhos saem de casa, ela não tem nada financeiro que ela consegue com as mãos dela, e ele vai embora, constitui família com uma outra guria nova, que geralmente é o que acontece, e ela se torna um peso e um fardo para a vida de filhos e noras e genros. Então, estas observações que toda mulher precisa fazer. Como está a sua vida, que decisões, o que você quer no seu futuro, o que você quer na sua vida. Isso é muito sério. Então, todo mundo pergunta, posso me separar se há um adultério? Biblicamente falando, eu entendo que Jesus permite a separação, mas a decisão é de cada uma. Que forma, o que ela vai fazer, que forma ela vai conduzir a sua vida, ok? Agora vamos lá. A mulher que não quer se separar. Eu tô falando aqui para mulheres que têm um GPS que se chama Palavra de Deus. Ela não quer se separar, mas ela quer trabalhar pela restauração do seu casamento. Aí você vai dizer, mas é possível? Eu vou te dizer o seguinte: possível é, porque uma mulher que teme a Deus, ela tem a Bíblia como sua referência, ela crê em um Deus que realiza milagres. Ela crê em um Deus. Exatamente, a Betânia está colocando ali, ó, muita sabedoria, muitas ponderações e valores pessoais. Exatamente. A mulher vai fazer as suas escolhas baseadas nos seus valores. E ela precisa avaliar todos os valores e adquirir, quem sabe, valores novos, colocar valores na sua mala para viver. Então a mulher, ela precisa pensar bem, se ela é uma cristã e ela crê no Deus do impossível, eu também creio. Eu creio que Deus transforma homens. É da noite para o dia? Não. E eu creio que quem muda um homem é Deus, não é a mulher. A mulher não muda homem nenhum. Se as mulheres mudassem os homens, o mundo estaria totalmente sem graça. Sabe por quê? Porque todas nós, as mulheres, íamos casar e transformar os nossos maridos em marionetes para nós. Nós ia pegar o marido, logo que casou, ia dizer, isso aqui eu gosto, isso fica, isso vai fora, isso fica, isso vai fora, isso é da tua família, eu não gosto, vai fora, isso é do teu pai, eu gosto, isso é da tua mãe, eu não gosto, vai fora. E nós transformaríamos o nosso cônjuge numa marionete para nós mexermos. E não é assim a vida, não é assim que Deus fez. Nós precisamos aprender a viver com todas as nossas diferenças e cultivar o nosso casamento. É exatamente assim uma vida conjugal. Então vamos lá. A mulher foi traída, perdoou, foi buscar cura em Deus, que é um processo, e ela crê na restauração do homem. Gente, tem várias etapas aqui. Tem aquele homem que ele trai,
mas ele se arrepende e ele quer ajuda, e ele quer mudar, e ele não quer mais ficar na traição. Esse é um tipo de homem. Ele pode até cair de novo, mas ele não quer permanecer no adultério. Ele ama a família, ele ama os filhos e ele quer ficar com a família. É um homem. Tem o homem que ele quer ficar com a mulher, quer ficar com os filhos, mas ele não quer parar de adulterar. Ele não tem libertação. Ele diz até que quer da boca para fora, mas quando ele enxerga um rabo de saia, ele enlouquece atrás das mulheres. E ele continua no adultério. Ele não abandona o adultério. Tem esse homem. Ele mente para a mulher que largou, mas ele não largou. Então, tem várias circunstâncias. Eu não quero falar aqui sobre a perspectiva do homem, olhando o homem. Eu quero falar na perspectiva da mulher traída. O que a mulher traída vai fazer? Quais os caminhos que tem para uma mulher que foi traída? É nessa perspectiva a minha colocação aqui, que eu quero fazer nessa tarde. Então vamos lá. A mulher que quer encarar de frente o fato que o marido adulterou, que o marido traiu. Ela quer encarar de frente e ela não quer abrir mão do seu casamento. Ela não quer a separação, ela não quer ficar sem o cônjuge e o cônjuge está com ela em casa, está ali. Primeira coisa que eu quero dizer para essa mulher: você precisa sair da vitimização. Porque tem mulheres que o marido trai e elas se tornam vítimas. E elas se tornam vítimas para todos os assuntos e todas as situações da família. Tudo que acontece na família, ela é a vítima. Sabe quando que uma mulher vítima vai restaurar o seu casamento e a sua união com seu marido? Nunca. Vitimização não nos leva a lugar de sucesso. Vitimização não nos leva a conquistar nada, só a perder. Perde-se o respeito, perde-se a moral, perde-se os valores, perde tudo. Perde o controle das emoções, perde a vida espiritual. Uma mulher que anda na vitimização, ela não consegue desenvolver comunhão com Jesus, porque ela até quando ela for orar, ela só vai orar se vitimizando. Jesus, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, eu sou a coitada, eu sou a coitadinha, eu sou a coitadinha. Ela vai ser vítima sempre. E uma vítima é uma vítima. Ela não tem vitória. A vítima, a palavra mesmo já diz, a vítima tem condenação. Se ela não tem condenação pelos outros, ela mesma se condena. A vítima é uma condenada por ela mesma. Então, lembrem disso, mulheres, para qualquer assunto. A vítima, ela mesma já se condenou. Se condenou a quê? A ser vítima. E a vítima, ela permanece presa. Ela foca na dor, que nem tá aqui a Betânia falando. Ela foca na dor. A vítima, ela mesma se aprisiona. Ela fica aprisionada. A vítima não tem vitória. A vítima não tem libertação. A vítima não é livre do julgamento. A vítima não sai da prisão. Então, uma mulher que decide, que passa por uma traição, mesmo que ela até nem queira ficar com o parceiro, ou que ela queira, isso aqui é base para sucesso e vitória na vida de uma mulher. Largar a vitimização. E se tornar o quê? Protagonista da sua própria vida. A vida é sua. Seja protagonista da sua vida. Diga agora, eu cuido da minha vida, eu cuido das minhas emoções, eu cuido da minha alma, eu cuido dos meus sentimentos, eu cuido da minha vida espiritual, eu sou firme em Deus, eu sou uma mulher que perdoa, eu sou uma mulher que busca cura, eu recebo cura, eu sou filha de Deus, eu sou amada do Pai, eu sou mãe curada para os meus filhos, eu sou uma mulher que dou apoio, eu sou. Não estou dizendo que eu sou melhor do que Deus.
Amém, gente? Mas eu sou a protagonista da minha própria vida. Eu quero dizer uma coisa, se Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos fez protagonistas da nossa própria vida. Então, nós vamos nos amar. E não apenas nos amar. Porque a vitimização, ela fica, ai, coitadinha, coitadinha. Mas ela não toma as rédeas da vida dela. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida e dizer, eu vou conduzir a minha vida. Eu serei a protagonista da minha vida. Então, a mulher traída, ela precisa ser a protagonista da sua vida. Outra decisão que ela precisa fazer. Ela precisa tomar uma decisão de mudar. Amadas, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, e até quando dá certo, nós precisamos mudar. Hoje nós estamos vivendo a pandemia. É uma circunstância que veio de fora, totalmente adversa. Ninguém gostaria de passar por essa pandemia, mas conclusão, nós precisamos mudar. Eu precisei mudar na pandemia. Você passou por um processo de traição? Você precisa mudar. Agora, não é mudar de qualquer jeito. Aqui, ó. Opa. Mudar, como diz a Bíblia. Mudar com este GPS guiando. Mudar com o GPS na mão. Toma o GPS e vai dizer o que está errado. Amadas, quando alguma coisa não deu errado, não deu certo na nossa vida, eu estou colhendo os resultados. Qualquer resultado que eu estou colhendo hoje na minha vida. Hoje eu estou colhendo o resultado de uma traição, que é o nosso assunto aqui. Se eu estou colhendo esse resultado de traição, tem alguma coisa que na minha vida não estava certo. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso pegar o meu manual, o meu GPS e ver o que eu preciso mudar. Alguma coisa precisa mudar. Por quê? Porque se eu tô com esses resultados na minha vida, se eu quero mudar os resultados, eu tenho que mudar a forma de viver, mudar a forma de plantar, mudar a forma de colher, porque eu quero outros resultados na minha vida. Isso é certo, eu preciso mudar. Se o resultado que eu tenho aqui é por causa do que eu estava fazendo até aqui, eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar as minhas atitudes. Então vamos lá. Não estou satisfeita com o meu resultado, que foi uma traição no casamento. Eu preciso mudar. O que eu vou fazer para mudar? Vou começar a estudar a palavra de Deus. Vou começar a fazer cursos de mulheres, cursos de família. Eu vejo assim que nós na vida, eu sempre falo sobre isso. Nós da vida nós estudamos para tudo. Uma mulher para ser engenheira, ela estuda para ser médico, ou engenheira ou advogada, qualquer profissão. Primeiro, ela estuda até fazer o vestibular. Aí para fazer esse tal de Enem hoje, a mulher precisa estudar, fazer a faculdade. Ela tem 4, 5 anos de faculdade. Quando ela termina a faculdade, se ela quiser seguir a carreira dela, o que ela precisa? Fazer um mestrado, fazer um doutorado. Hoje todas as mulheres querem, as jovens de hoje, da geração de 30 anos, de 20 e poucos, né? Até 30, que 30 já estão casando, não dá mais, mas as jovenzinhas que estão hoje, o que elas querem? Elas querem ter uma experiência transcultural. E aí o que elas vão fazer na outra nação? Elas vão estudar um idioma, ou elas vão fazer uma pós, um doutorado, um mestrado. Aqui em casa meus filhos tudo quiseram fazer. De doutorado fora, e foram para um lugar, e foram para outro, foram estudar fora. Por quê? Porque eles querem ser um excelente médico, um excelente advogado, um excelente engenheiro, um profissional capacitado, e ele quer fazer toda a capacitação porque ele quer ser o profissional. Agora tem uma área da nossa vida que nós não estudamos nada. Nós queremos casar. Queremos casar e queremos viver
25, 30, 40, 50. Ninguém, nenhuma mulher que tá aqui casou para divorciar. Nenhuma mulher aqui casou para separar. Você pode ter até separado e nenhuma mulher casou aqui para viver mal. Todas, no dia do casamento, nós casamos para quê? Para sermos felizes. Nós casamos para viver até que a morte nos separe. Pelo menos foi isso que nós prometemos diante do padre ou do pastor, do sacerdote que fez o nosso casamento. E ali nós prometemos que nós queríamos ser fiéis e felizes até que a morte nos separasse. Então, olha só, nós vamos exercer a vida toda o casamento, a profissão, talvez nós nem vai exercer a vida toda. Por quê? Porque nós vamos nos aposentar. Uma hora nós vamos parar de exercer a profissão. Não tem uma idade que nós vamos parar. Mas o casamento, os nossos votos matrimoniais, como a Betânia colocou aqui, é até que a morte nos separe. E aí o que acontece conosco? Nós não nos preparamos para casar. Não nos preparamos. Eu vou falar por mim. Eu não li um livro, não li nada sobre casamento. Era obrigado quando eu casei, lá em Santa Maria, casei no Rio Grande do Sul. Era obrigado a fazer um curso pela paróquia que eu casei. E o curso foi 2 sábados à tarde. Lá numa paróquia, lá longe, que eu nem me lembro mais onde é que era. Eu e o Marco fomos nesse curso de tarde. E lá eu ouvi um casal idoso, que deve ter minha idade hoje. Para mim era idosíssimo, né? Hoje já não é tanto, porque eu já tô nessa idade. E aquele casal explicou algumas coisas de casamento. Muito pouco. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês acreditam que eu e o Marco, até hoje, lembramos uma porção de coisa que aquele casal falou em 2 tardes de sábado? Mas, gente, foi só. Ninguém me ensinou nada de casamento. Ninguém. Eu não li um livro. Eu nem sabia que eu ia ter que viver. Eu já namorava o Marco há muito tempo, que eu ia viver com um homem que tinha sido criado com costumes totalmente diferentes dos meus. Eu não sabia nada, de nada. Eu não estudei nada. Mas hoje, em pleno século 21, quando o mundo tá cheio de coaching, quando o mundo tá evangelizado e a palavra de Deus está aqui, quando surgiu uma profissão nova e atualizada, quando o desenvolvimento humano está em alta, é cheio de cursos de desenvolvimento humano. Como que nós, que queremos viver com o nosso marido até que a morte nos separe, não vamos nos preparar para viver como mulheres casadas? Nem para ser mãe não se prepara, mas não é meu assunto aqui. Meu assunto aqui é casamento. E eu falei numa outra live, aí eu falei o seguinte, que Deus, Ele nos dá os filhos para viverem conosco até 25 anos. 25, por aí. Depois os filhos não são mais nossos, são de Deus. Agora o casamento, Deus nos dá o casamento para fazer bodas de prata, bodas de não sei as outras bodas, mais de 30 anos, de 40, eu já tô 38 anos, bodas de 40 anos, bodas de ouro. Mas sabe o que acontece? Nós não nos preparamos. E aí o que acontece? Nós não aprendemos a viver com o nosso cônjuge. Não aprendemos a viver com o nosso cônjuge. Então, o que eu quero falar aqui? Se o seu marido adulterou, com certeza você precisa mudar. Você precisa mudar. Há áreas na sua vida conjugal que precisam de mudança. Você precisa descobrir o que foi errado. O que foi errado? Deu errado. Deu ruim, como o pessoal diz hoje. Eu preciso mudar. Se eu vou lá para a cozinha cozinhar
e eu não consigo fazer a comida, eu queimo a panela, eu salgo, eu ponho qualquer coisa que eu fizer. Se eu venho aqui pro meu notebook, agora, por exemplo, estou fazendo filmagem, estou aqui me preparando, estou gravando live, se sai errado, eu tenho que mudar, eu tenho que aprender. Aí eu pergunto para vocês, o que mudamos nós no nosso jeito de viver por conta de melhorar o relacionamento conjugal? Você pode ter até mudado por vários motivos. Uma enfermidade nos muda, várias coisas, mas eu quero dizer, o que você decidiu mudar na sua vida para viver melhor no seu relacionamento conjugal? Então, mulher que foi traída e está aqui me ouvindo, você não acha que você precisa mudar? Para o bem, a felicidade e a alegria do seu casamento? Precisa adquirir conhecimento, precisa ler, precisa estudar e precisa mudar as atitudes, precisa mudar os hábitos, precisamos mudar hábitos. Precisamos ter empatia, eu tava falando pro Marco essa semana, agora tá muito em moda empatia, eu falei, Marco, vamos ter empatia. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter empatia. Que o Marco tem uns hábitozinhos dele que eu não gosto, mas eu tô nesses propósitos. Então eu falei, eu preciso gostar que ele tem o hábito de pôr a camiseta nesse lugar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Só que assim, eu tô usando coisinhas poucas, mas são muitas coisas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as próprias mãos. Se a Bíblia diz que a mulher sábia constrói o lar e edifica o lar, é porque é a mulher que edifica. Então eu vou edificar e eu vou cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, eu cuido do meu casamento. Então a mensagem que eu queria trazer hoje é que não fique chorando em cima da traição. Não fique chorando em cima de ser uma coitadinha porque foi traída. Não. E por último, que eu quero encerrar, nosso horário já tá dando, é o seguinte. Todo casamento tem uma batalha espiritual. Todo. Por quê? Nós sabemos hoje que o maior ataque de Satanás é em cima das famílias. Satanás, ele não quer destruir igreja, ele não quer destruir empresa, ele não quer destruir nada. Basta ele destruir o casamento e a família. Se ele conseguir destruir todos os casamentos, ele destruiu a base da sociedade. E a sociedade fica um caos. Se ele destruir um relacionamento conjugal para o homem casar com um homem, a mulher casar com uma mulher, ele já começou a destruir toda a sociedade. Onde ele destrói um casamento, ele destrói a vida dos filhos. Ele destrói emocionalmente os filhos. Ele destrói um casamento, ele destrói o patrimônio que a família construiu. Por quê? Porque a família precisa separar aquele patrimônio. Se ele destrói um casamento, a mulher que não trabalhava e que não tem profissão, ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa assumir papéis que ela não assumia. Ela se destrói emocionalmente, ela se destrói fisicamente, ela envelhece mais cedo, ela adoece. Então, se você for olhar, um casamento destruído destrói todas as esferas da sociedade e todas as áreas da nossa vida. Então, há uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas, o nosso inimigo, ele quer destruir o casamento. E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas, de paradigmas. E uma mulher cristã que tem o temor de Deus no coração, sabendo que tem também uma batalha espiritual, ela vai entregar o seu cônjuge das mãos do inimigo? Nunca. Nunca. Ela vai permanecer e ela vai ter um programa estratégico de oração, de conquista, de profetizar a palavra. Nós temos tantos recursos espirituais
para vencer a batalha espiritual. Eu já falei aqui de várias esferas da batalha. Estou na última delas, que é a esfera espiritual. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer com armas espirituais. Nós temos que fazer combate no físico. Tem mulheres que não querem ter vida sexual ativa com o marido. Como que você acha que um marido vai ficar contigo? Sem sexo? Não tem como. Não fica. Aí precisa de uma restauração emocional. Vamos tratar o emocional. Precisa de uma restauração espiritual. Vamos usar armas espirituais para tratar o espiritual. Quer você tome a decisão de separar. Quer você tome a decisão de permanecer casada. Em qualquer das decisões, depois de uma traição, você terá que tomar decisões e em cada decisão trabalhar com as consequências. Para uma decisão virão algumas consequências, para outra decisão virão outras consequências e você vai trabalhar com cada uma delas. Eu quero dizer, minha amada, que porventura já passou, ou poderá passar, ou está passando. Primeira coisa que você precisa, de mulheres mentoras, de mulheres ajudadoras. Olha, a Bíblia diz que a multidão de conselheiros, que há sabedoria quando há multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. É assim o texto. Quando nós vamos abrir uma empresa, olha como nós usamos a sabedoria e a inteligência para todas as áreas da vida. Quando é para nossa área conjugal, nós não usamos isso. É impressionante. Quando nós vamos abrir uma empresa, o que nós fizemos? Nós vamos lá no Sebrae ou em outro órgão qualquer, fizemos um plano de negócio e temos conselheiros para nos ajudar no plano de negócio. Aí quando a empresa começa a ir mal, começa a entrar no vermelho ou passar por uma crise como agora, o que a pessoa faz? Ela busca, auditores, ela busca mentores, ela busca pessoas da área business para fazer um levantamento e para ajudar a levantar a sua empresa e trabalhar na sua empresa. Por que nós não podemos ter mentores, pastores, estratégias, como está dizendo aqui a Betânia, ter estratégias, fazer cursos, melhorar, ter pessoas sábias para nos ajudar a reconstruir o nosso casamento. E não ficar lá vitimizando, chorando, clamando e não fazendo nada. Nós precisamos de estratégias para restaurar a nossa vida conjugal e colocar a traição debaixo dos nossos pés. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer aquilo que for o melhor para as nossas vidas. Nosso horário está quase acabando. Eu queria dar a oportunidade aqui para alguém fazer alguma pergunta. Nós estamos encerrando esse assunto, que o nosso horário está terminando. E eu quero dar oportunidade para alguém fazer alguma pergunta aqui sobre esse assunto. Se você quer fazer alguma colocação, é só a Betânia que fez várias colocações aqui. Se você quer fazer alguma pergunta, planos de ação mais assertivos. Isso mesmo, planos de ação e estratégia. Nós precisamos usar isso dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida conjugal. E não é por causa de uma traição que nós vamos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a maior missão nossa não é a nossa profissão, não é o ministério. Nossa missão número 1 é a nossa família. E a nossa família começa com o nosso casamento. Qual a estratégia? O que você vai fazer para restaurar esse casamento? Busque ajuda, busque uma mentora, busque pessoas que vão te ajudar e batalhe pela restauração. Não abra mão. E se você decidiu restaurar, busque a restauração. Junte tudo que sobrou e reconstrua a sua vida.